Realmente, 40 minutos ou 50 minutos, 1 hora foi pouco. Extremamente gratificante esta partilha, extremamente gratificante, todo este momento, e penso que, vou tentar resumir aqui algumas coisas que foram faladas, algumas, não foram completamente exploradas. Há tanta coisa por fazer que é uma coisa incrível. Portanto, relativamente, aquilo que nós procurámos foi, hum, tentar ajudar a construir, um conjunto de soluções que possam ser partilhadas de forma a que todos nós tenhamos o compromisso e a responsabilidade, também pelo menos os que estão aqui a assistir a esta situação, em que nós, possamos par partilhar e trabalhar mais algumas destas soluções. Espero ter falado ou falar um bocadinho de tudo aquilo que se falou, e se alguma coisa faltou, peço desculpa, mas daquilo que nós tirámos realmente foi o seguinte: todos sabemos que Portugal ainda tem um caminho muito longo a percorrer para a igualdade do género. Todos nós temos uma experiência e recebemos influências, quer seja familiares, nós chegámos a falar, portanto, há outras culturas muito próximas nossas em que já estão um pouco mais à frente de nós. Mas, acima de tudo, concluímos que a primeira coisa para que nós para que nós possamos ser líderes em qualquer ramo da nossa sociedade, mas neste particular no desporto, é termos paixão por aquilo que fazemos, sermos trabalhadoras, sermos competentes e trabalhar as boas práticas. Penso que esse se poderá ser o ponto de partida para o sucesso das nossas carreiras. Outra coisa que falámos também foi a necessidade de todos nós, apesar das nossas experiências, também tive uma altura pessoal da minha vida que eu achava que nunca tinha tido sentido nada por ser mulher, ou não, mas não é verdade. Eu hoje, com 50 anos, chego à conclusão que o caminho tem sido difícil e eventualmente poderá não ser completo naquilo que poderia ser, porque tudo é mais difícil. Portanto, é muito importante trabalhar a nossa consciencialização. Não podemos fugir ao problema. Uma das soluções também que nos poderá ajudar muito para o presente e para o futuro é termos consciência que ainda na nossa sociedade, e principalmente na nossa sociedade desportiva, ainda não há realmente uma igualdade plena naquilo que deveria ser a igualdade de oportunidades no género. E nós temos que estar conscientes nisso para podermos atuar, para podermos trabalhar seriamente o problema e também para podermos reagir. E pensamos que isso passa também por uma necessidade de sermos mais interventivos, sermos mais cuidadosos e sermos também mais preocupados e exigentes naquilo que é transversal a toda a formação da nossa sociedade desportiva. É importante, porque nós tivemos um painel e tivemos uma mesa com 2 homens que já praticam, já têm estas boas práticas. Falámos sobre as cotas. É importante haver cotas? É, não é? Se calhar quem já não precisa delas diz que não é importante. Mas a Elizabeth deu-nos um exemplo muito interessante da sua experiência na sua vida com o caminhão, em que, portanto, agora perdi-me um bocado, mas estava eu a dizer que, peço desculpa, perdi-me, sinceramente perdi-me, o que é que eu estava a dizer? Tenho que me ajudar um bocado, que eu Estava a não... dar o testemunho da Elizabeth. Em relação às cotas, em relação às cotas, pronto, é que eu estou a tentar, tenho aqui umas cábulas, mas estou a tentar não seguir o texto. Portanto, a Elizabeth até deu o exemplo, exatamente, deu o exemplo, as cotas são um motor de arranque, para que as coisas possam acontecer. Mas depois completámos que se calhar é o motor de arranque, mas depois também é o acelerador. Portanto, elas continuam a ser necessárias. Há quem pense que não, porque já têm as boas práticas, as tais boas práticas. E para isso tem que haver um trabalho, não digo diferenciado, mas igual, ao nível dos cursos de formação, de treinadores, na escola, nas famílias. Falámos inclusivamente
que as coisas estão melhores. Hoje em dia, eu, por exemplo, também tenho essa experiência, trabalhar com mais jovens é mais fácil para mim como mulher, trabalhar com colegas mais jovens que já estão educados em casa de outra forma, do que eventualmente ainda termos que combater aqui algumas mentalidades retrógradas. Outra das coisas também que nós falámos foi a importância de nós termos a consciencialização da importância e do bom que é haver diferença entre homem e mulher. Nós não temos que ser iguais aos homens em tudo. E nós também conseguirmos perceber que as diferenças completam-se também nesse sentido, também poderá ser algo muito importante. Falámos, toda a gente sabe e diz que trabalho de equipa é fator de sucesso. Trabalho de equipa mista poderá ser um fator de sucesso muito mais cuidado e apropriado à excelência, não é? Que é aquilo tudo que nós queremos, todos queremos, portanto isto, quando falamos em competências, falamos a esse nível. Também falámos ao nível da autoestima, também é importante fazermos, e atenção, eu estou a falar isto tudo como soluções. Nós temos que quebrar algumas amarras, nós próprias às vezes também nos limitamos ou achamos que não somos capazes, também estamos em minorias, às vezes também não temos aquela disposição, estamos em áreas de conforto, é difícil ir à luta, mas se nós juntas conseguirmos criar, partilhar através de networks, através de redes, até ações de team building, algo assim, criarmos grupos nas redes sociais, onde nós podemos partilhar as nossas experiências e os nossos sucessos e insucessos, e isso também poderá melhorar a autoestima, a confiança e também a necessidade e às vezes o acreditar da própria mulher de poder sair do seu próprio grupo e das suas áreas de conforto. Portanto, aqui a educação, a formação, a consciencialização é extremamente importante. Sobre a premiação, falámos sobre o haver mais prémios a distinguir as mulheres. Penso que neste grupo, nesta mesa, concordámos um bocadinho que isso é um fator, é uma consequência. Até lá chegarmos, precisamos ainda de eliminar muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas amarras, como eu própria cheguei a falar sobre isso. Falámos aqui, e há outra mesa que fala muito sobre os mídias, a comunicação social. Pensamos que aqui as próprias pessoas que pensam assim, que já praticam boas práticas, têm de ser referenciadas, têm de ser exemplos para a nossa sociedade. Essas pessoas, seja homem, seja mulher, têm de ser conhecidas, dadas a conhecer e têm de ser divulgadas. Portanto, têm que ser boas referências para as boas práticas. A comunicação social aqui também tem um papel muito importante. Falámos sobre, inclusivamente, falámos há pouco tempo sobre... houve portanto, toda a gente sabe que nós temos equipas em Portugal e fomos para o futebol um bocadinho, que é aquela situação um bocadinho mais extrema talvez, mas falámos sobre os programas televisivos sobre desporto, a falar mais do mesmo. Cláudia, aqui não quero mandar uma boca, mas tem um bocadinho a ver com a tua área, a falar mais sobre o mesmo, sobre se o Jesus é machista, não é machista, e se o outro vai não sei para onde, e ao mesmo tempo estava a haver um jogo de futebol entre o Benfica, e não tem a ver com o facto de ser o Benfica, mas ser uma equipa feminina portuguesa com o Chelsea para a Champions, e ninguém falou daquilo. Portanto, acho que aqui a comunicação social também tem um papel muito importante e também ela deverá ser educada, deverá ser motivada. Que mais nós falámos sobre este assunto? A própria linguagem, penso que todos nós podemos contribuir com isto. Foi dado o exemplo, numa mota, por exemplo, se o homem cai, se é um atleta, cai, levanta-se, e pá, que macho, que forte, que guerreiro, pá, ter cuidado com estas coisas, pá, se é rapariga, pronto, coitadinha, não é? A Elizabeth falou também no exemplo de às vezes, e respeitando as tais diferenças entre os géneros, porque é evidente
que a mulher, há mulheres mais fortes que os homens, e agora estou a falar no desporto, estou a falar na parte do terreno, da parte física, da parte da atleta. Eu duvido que muitos homens conseguissem fazer o tempo que a Inês fez nos 50 km de marcha, primeiro que fizesse os 50 km, não é? E depois o tempo que a Inês fez nos 50 km de marcha, que eu tive o prazer de estar lá e acompanhar. Mas também temos que aproveitar estas diferenças também para nos tornar fatores de complemento. E eu penso, e foi isso um bocado discutido, fica aqui à consideração para todos pensarem, se a Elizabeth, ao ser 8ª ou 9ª num Paris-Dakar, por exemplo, ou noutra competição qualquer do género, nós próprias mulheres, pelo menos é assim a forma que eu penso, nós estamos lá, a competição é a mesma, não pode haver diferenciação, portanto terá de ser, o trabalho do mérito terá de ser reconhecido de forma igual, muito embora todos nós concordamos que o facto de ser uma mulher que está ali de igual para igual devia ter um destaque diferenciado na comunicação social que não tem. Portanto, as instituições são extremamente importantes para abrir as portas para as mulheres e dar as mesmas oportunidades. Pronto, penso que foi, não sei se está aí algum dos meus colegas que queira completar um bocadinho aquilo que nós falámos, mas resumidamente, o mérito não tem género, tudo passa por um processo educacional, as boas práticas querem-se nos homens e nas mulheres, o exemplo tem de vir de cima para dentro, nós temos que dar mais os bons exemplos, praticar boas práticas, aproveitar a diferença entre os homens e as mulheres como fator de sucesso e de excelência na nossa equipa. Muito importante, e aqui, colegas, amigas que me estão a ouvir, vamos formar grupos aqui, juntas somos mais fortes, falou-se sobre isto, partilhar as nossas experiências, nós temos as nossas sensibilidades, vamos tentar desemborrar, como eu costumo usar um bocadinho esta palavra, aqui algumas rotinas, vamos tentar estar um bocadinho nos sítios certos, às horas certas, e pronto, mas sem dúvida penso que isto acima de tudo, ou pensamos, é um processo educacional, é preciso ter paciência, é uma questão de tempo, já está melhor do que esteve, mas sem dúvida as boas práticas têm de ser mais comunicadas, mais partilhadas e mais referenciadas. Não sei, Sónia, Pedro, Dr. Carlos, se falta aqui falar alguma coisa importante. Isto ser a primeira não vale, para a próxima não quer ser a primeira. Falta alguma coisa, Elizabeth? Não, parece-me que foi uma boa síntese, foi um resumo daquilo tudo que falámos, sim. Quebrar aqui as heranças do passado, não é? Daqui umas... Mas acima de tudo tem a ver com isto, não é? As cotas continuam a ser importantes, ainda são fatores importantes para o nosso objetivo. É importante criarmos grupos de reflexão, grupos de trabalho, partilha de experiências, até para nós próprias acreditarmos e termos mais, sairmos também da nossa área de conforto e acreditarmos que é possível, portanto não nos deixarmos bater pelo sistema. Muito importante o papel da comunicação social, e isso, as instituições, e o processo, e continuar a haver um grande processo educacional. Eu conheço muitos cursos, e já fiz alguns ligados à área do desporto, é preciso ver, temos exemplos já de algumas federações que trabalham muito este papel da importância e para ajudar as mulheres que já têm essas competências, portanto, a também criarem uma maior automotivação e também a oportunidade para gerir cargos de grande responsabilidade no desporto em Portugal. Pronto, atenção às equipas mistas, aqui parabéns ao Comitê Olímpico Internacional, que nos Jogos Olímpicos de 2024, em algumas modalidades, já vamos ter equipas mistas, e penso que aqui também poderá ser algo muito importante também para este nosso objetivo. E depois, claro, é tudo uma questão de gosto, boas experiências. Eu penso que as boas atletas que se tiverem, nós falámos sobre isso, boas atletas, se houver desde o início uma boa experiência no desporto,
seguramente haverá também uma maior motivação para que mais mulheres se possam lançar também noutras áreas e nas diversas áreas no mundo da alta competição, seja ela na área da comunicação, na área da gestão ou mesmo na área do treino. Pronto, é um pouco isto. Há aqui muita solução, mas acima de tudo penso que vamos continuar a insistir e fazer mais coisas destas, ok? Obrigado. E pronto. E atenção, vamos partilhar Obrigada, a Ana. mensagem. Obrigado eu, e pronto. E há mais a dizer, mas... Olha, antes de mais, eu também quero pedir desculpa. Eu sou Cristina Azevedo, estou em representação da Federação Portuguesa de Ciclismo e peço desculpa não ter estado presente durante todo o vosso trabalho, mas de facto eu estava a acontecer também a Assembleia Geral, da qual eu faço parte, então eu estava aqui dividida entre duas reuniões em simultâneo. Eu ouvi parte do vosso trabalho, mas não consegui realmente ouvir tudo e quero desde já agradecer e pedir desculpa por não ter estado tão presente como gostaria, mas porque realmente a Federação Portuguesa de Ciclismo, apesar de ser uma das federações em que 94% são homens, nós, as mulheres, já temos alguma representação e somos de facto bastante acarinhadas e bem aceites na modalidade. Eu quero agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa ao LIM. Gostei imenso do dia de ontem, onde estive presente em todo o percurso e hoje, pronto, por as razões que já expliquei, não pude estar. Mas muito obrigada a todos e desculpem se me chamaram ou se tentaram falar comigo e eu não respondi, foi porque eu estava na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo e não pude estar presente convosco. Muito obrigada. Apresentadas as conclusões da mesa de debate número 1, vamos agora passar para a mesa número 2 e passo a palavra a Paulo Rocha. Bom, ainda bem que a Ana foi primeiro, Mauzinho. porque nos permitiu aqui também mais algum tempo para alinhavar a nossa informação. É curioso porque eu, do debate que tivemos, escrevi 3 folhas e, portanto, não sei se escrevo muito, se foi dita muita coisa, mas eu vou tentar, fiz aqui um esforço para catalogar esta informação toda que discutimos em 4 ou 5 áreas. E estas 4 ou 5 áreas eu vou começar por identificá-las. Uma primeira que tem a ver com conhecer e, portanto, o mapping. Uma segunda área que tem a ver com o investir. Uma terceira área que tem a ver com o governar e liderar. Uma quarta área que tem a ver com o reconhecimento das boas práticas. E uma quinta área que tem a ver com o alavancar tudo isto, que é a participação. E, portanto, iniciando e começando, tentando resumir esta mesa sobre, no fundo, 2 temas em conjunto, portanto, locais, espaços, infraestruturas e depois participação. Depois eu não vou alongar muito na participação, até porque a Filipa moderou essa mesa e para entrar a conclusões seguramente mais aprofundadas nessa área, mas de qualquer das maneiras nós partimos de uma análise estruturada a partir desta identificação. Primeiro que tudo, reconhecendo que existem 3 escalões etários no âmbito das mulheres que têm, do ponto de vista de necessidades e do ponto de vista da participação e inclusivamente do próprio abandono, determinantes diferentes, ou seja, estão associadas a causas diferentes consoante o escalão etário. Estamos a falar de crianças e jovens, estamos a falar de mulheres adultas e estamos a falar de mulheres séniores e, portanto, tendo este nível de consideração dos escalões etários, por um lado, e depois o próprio nível de prática a que cada um destes escalões está maioritariamente associado. Estou a falar numa perspectiva inicial de âmbito de desporto para todos, portanto aí transversal a todos os segmentos, mas depois temos a questão da experienciação e da formação inicial desportiva, depois do desenvolvimento desportivo, digamos do ponto de vista atlético, e depois aqueles que têm a possibilidade de chegarem à dimensão do rendimento desportivo. E depois uma terceira nível de análise, onde temos, por um lado, a dimensão de governança na administração pública central e da administração pública local, por um lado, e por outro lado, a questão dos stakeholders a nível local, com a sua lógica não pública, mas, portanto,
privada, onde temos as pessoas ou as instituições coletivas sem fins lucrativos, onde entram os clubes, onde entram as associações, onde entram os centros culturais, as associações recreativas, por aí fora, e onde entram depois a dimensão do subsetor do lucro, a parte lucrativa, onde, por exemplo, temos aqui a questão dos ginásios, temos a questão das academias e por aí fora. E, portanto, a análise destes dois indicadores, da questão da oferta e da infraestrutura, tem que ver também com os diferentes segmentos dos escalões etários, com o nível de prática, sendo que algumas das questões são específicas desses segmentos e outras questões são transversais a todos os segmentos. E, portanto, começava pela questão do conhecer. E a questão do conhecer tem a ver com uma identificação muito simples e muito clara, que é, por um lado, a necessidade de aprofundar o trabalho que tem sido desenvolvido pelas autarquias locais e também pelo IPDJ, neste esforço de aumentar este mapping, este conhecimento sobre aquilo que é a oferta, sobre a dimensão de onde é que está essa oferta e como é que essa oferta desportiva, essa oferta de locais, de espaços, se encontra e se está ajustada àquilo que é a participação feminina. Desde logo porque foram identificadas algumas áreas, podem chamar correlatos, podem chamar determinantes, podem chamar indicadores, onde à primeira vista a questão da participação feminina é muito mais sensível. Desde logo a questão do desenho urbanístico, em termos da qualidade das infraestruturas, em termos da segurança, em termos da localização dessas mesmas infraestruturas, em termos da própria limpeza, em termos das infraestruturas existentes, sobretudo, por exemplo, nos segmentos mais jovens, onde as meninas são levadas pelas mães ou pelos pais, necessitam de espaços para que os pais fiquem à espera, pais ou mães à espera, e muitas destas instalações desportivas não estão preparadas para que isso possa acontecer. Portanto, há aqui uma necessidade de aprofundar esta dimensão do conhecimento sobre o que é que existe de oferta, onde é que ela está, quais são as suas características e como é que ela se pode ajustar aos diferentes escalões etários e, portanto, ao diferente nível de procura. E, portanto, a partir desse conhecimento, fica claro a necessidade de investir. E investir não é só capital, é também investir do ponto de vista financeiro, sim senhor, a necessidade de prover o sistema com mais recursos para se poder investir, quer por um lado na necessidade de construção no sítio onde ela faltar, quer na necessidade de reabilitação, e tendo em conta já também, para além da dimensão do Estado Central, através do programa do PRID, que alavanca investimento multiplicador nas autarquias locais, há também aqui a dimensão do investimento privado e a necessidade, até neste caso reforçada 2 ou 3 vezes pelo nosso colega José Carlos, sobre a necessidade também deste investimento ser também alavancado numa lógica de conhecimento e de conhecimento profissional, quer no conhecimento de quem gere, portanto, de quem está à frente deste processo, quer também depois de quem tem qualidade para fornecer o serviço ajustado àquilo que é as necessidades das meninas, das adultas e das mulheres séniores que têm objetivamente necessidades de procura diferenciadas. E, portanto, a questão aqui do investimento passa diretamente para a necessidade de reforçar esta gestão profissionalizada, passa também para a necessidade de procurar espaços que tenham ajustamento claro à dimensão daquilo que é a procura, sabendo que, em alguns casos, é a questão financeira que determina a procura, noutros é a questão do sexo que pode determinar a procura. Portanto, no exemplo que o Zé Carlos nos referiu, nos ginásios, a diferenciação entre as mulheres que vão para o low cost ou que vão para o premium não é pelo facto de serem mulheres ou homens, é pelo facto da dimensão financeira ser mais relevante nessa procura. No entanto, num clube, o facto do balneário ser velho, sujo, desajustado, já tem uma implicação muito mais relevante naquilo que é a forma como as meninas, por exemplo, se sentem confortáveis ou não em utilizar esses mesmos espaços e, portanto, tem aqui uma dimensão diferenciada
em termos da necessidade desse ajustamento. Depois uma terceira dimensão, que tem a ver com governar, liderança, governança, que basicamente tem, por um lado, a necessidade de conglomeração dos diferentes setores do Estado, envolvendo o desporto, sobretudo com 3 ou 4 áreas que são determinantes para alavancar a igualdade de género, nomeadamente, desde logo, primeiro que tudo, a questão económica. Foram sugeridas algumas medidas, aliás, públicas, que, neste caso, até o Portugal Ativo tem pautado a sua intervenção pública nesta matéria, mas também que são reconhecidas para o próximo Orçamento de Estado e que já foram anunciadas, portanto, pelo menos em termos de grandes medidas que vocês conhecem. Depois a questão do trabalho e a questão da segurança social, onde foi aqui abordado o modelo social, que já percebemos todos durante esta pandemia, que o modelo social para o confinamento permanente dos nossos idosos, de facto, não é apropriado, e é necessário a sociedade refletir como é que os nossos idosos efetivamente terminam as suas vidas num contexto que não é o do envelhecimento ativo, que não é o da independência funcional, que não é o da socialização, é um modelo que está associado às consequências que todos conhecemos na comunicação social e que são públicas. E, portanto, deixar esta dimensão da liderança, envolvendo os stakeholders, quer públicos, quer privados, e a necessidade, até reforçada pela doutora Anabela Reis e por todos, nomeadamente a questão de aumentar o número de mulheres na decisão, porque a sensibilidade das mulheres na decisão para os assuntos que têm a ver com a alavancagem dos locais e depois da procura com as próprias mulheres é uma questão obviamente relevante e que muitas vezes passa aos homens. Só para lembrar, curiosamente, que os países nórdicos e mais avançados, digamos, socialmente avançados do nosso modelo social europeu, têm todas líderes femininas nos seus governos. Estou a falar, por exemplo, de todos os países nórdicos onde os primeiros ministros ou primeiras ministras são, de facto, mulheres neste momento. Depois, para fechar, 2 áreas interessantes, a questão das boas práticas e a replicação das boas práticas. De facto, desde logo, depois o Rui teve ali um problema, o Rui Carvalho teve ali um problema com a sua ligação, fomos chamá-lo, já não teve possibilidade de intervir, mas desde logo o papel transversal e diferenciador que a Ana Oliveira também falava há pouco, do desporto escolar e da importância das experiências positivas logo desde o início e, se possível, cada vez mais cedo. Portanto, também é um desígnio. E, curiosamente, o Dr. Jorge Carvalho também tem falado sobre isto, na área sobretudo das crianças, desde a mais pequena idade, a questão, sobretudo alavancada pela presidência luxemburguesa em 2015, logo desde os recém-nascidos começarem a intervir junto desta população para promover experiências positivas na dimensão motora. Portanto, a questão da necessidade dos prémios, foi falado aí pela própria Ana Oliveira, a questão da igualdade, inclusivamente dos prémios, para alavancar a participação, e depois deixar-vos 3 notas muito rápidas no final sobre o problema da participação, para depois introduzir a Filipa sobre isto. O problema da participação tem problemas, digamos, nuances diferentes. Estivemos a falar das crianças e jovens, o Zé Carlos apontou claramente nos jovens a necessidade de reajustamento do horário escolar, onde temos crianças desde as 8 da manhã às 5, 6 da tarde na escola, e portanto isto dificulta, sem a única alternativa do desporto escolar, dificulta a possibilidade de participação noutro tipo de contextos de prática, inclusivamente às meninas. Depois, no problema dos adultos, das mulheres, a questão da paridade na igualdade do trabalho doméstico e nas medidas dessa dimensão que dificultam também o tempo para a própria prática. Depois a questão no desporto sénior, que tem a ver claramente com a necessidade de intervir mais profundamente em termos do envelhecimento ativo, não descurando 3 coisas relativamente às novas tendências do desporto. Elas estão aí, estão já nestes Jogos Olímpicos, vão estar nos próximos Jogos Olímpicos, nestes deste ano, com a introdução de novas modalidades, diferentes das modalidades clássicas, muito mais próximas daquilo que são os gostos destas novas gerações. Estou a falar dos desportos urbanos, estou a falar dos desportos verdes, dos green sports, estou-vos a falar dos blue sports, toda uma panóplia de esportes onde a dimensão estrutural
e a dimensão da infraestrutura perde significado e onde o eu, a necessidade do controle sobre a própria ação ganha dimensão e, portanto, é preciso olhar para esta dimensão no contexto da agenda dos ODS, dos desenvolvimento sustentável da Agenda das Nações Unidas dos 2030, não esquecendo o problema da saúde, mais uma vez referido por Zé Carlos. O desporto também tem que ter aqui um papel importante, não é voltar à dimensão higienista do início do século, final do século passado, aliás, do início do século passado, mas é olhar para o papel que o desporto pode ter na alavancagem dos sistemas nacionais de saúde, sejam eles públicos ou privados, como é evidente, e depois, na última questão, talvez que seja mais premente, que é de facto a questão do envelhecimento ativo e o que é que queremos daqui a 10, 15 anos, quando a maior parte da nossa população for idosa e quando tivermos problemas adicionalmente mais sérios na sustentabilidade da segurança social, como é que vamos manter mais gente, mais tempo a trabalhar, funcionalmente independente, socialmente ativa e com capacidade de suportar uma sociedade que seja inclusiva, igualitária e justa. E, portanto, foi basicamente estes temas que abordámos e há aqui muito para podermos no futuro debater. Obrigado. Obrigada, Paulo, e a todos os intervenientes da mesa de debate 2. E seguimos para a mesa de debate número 3. Filipa Cavaleri, a palavra é sua. Obrigada. Começo por dizer que foi um gosto moderar a mesa de debate. Foi muito interessante a partilha de experiências, tanto da voz das treinadoras, das atletas, da parte do diretor do departamento do IPDJ, bem como da parte da coordenação nacional do desporto escolar e, portanto, em todas as suas intervenções, creio que fomos construindo e fomos partilhando uma série de experiências e estou um bocadinho como a Ana, falou-se tanto, vou tentar aqui sintetizar, eu também escrevi 3 páginas e de facto podíamos estar aqui um dia inteiro a falar apenas só de um tema, que o tema em si só não se esgotava. Mas de facto as conclusões são que nós temos todos consciência de que se tem feito um grande caminho, um longo caminho nesta temática. Quem trabalha no dia-a-dia no treino, como treinadora, como atleta, que é um atuar diariamente junto dos rapazes e das raparigas, portanto não é só uma questão das raparigas, mas também junto dos rapazes, bem como nas instâncias ao nível da Coordenação Nacional do Desporto Escolar e da parte do IPDJ. Alinhámos que a educação assume um papel fundamental para a participação desportiva e que contribui para modelos e referências nas mais diversas modalidades. A Isabel referiu que o desporto é a pré-época da vida, diz que a oportunidade que se tem de ir ao terreno e poder trabalhar e de ser um projeto a longo prazo é fundamental para ajudar os jovens desportistas a crescerem e a formarem-se enquanto cidadãos. Toda a gente concluiu que a envolvência da família é determinante para esta participação e para que os atletas se mantenham na vida ativa, não é? Em termos desportivos, e que, portanto, a envolvência da família é fundamental. A Inês Henriques partilhou de que ela tem na mãe o maior dos exemplos de uma mulher que sempre trabalhou, sempre fez tudo o que tinha para fazer e, portanto, revê na mãe um exemplo de mulher de coragem, de trabalho e muito determinante para alcançar os seus próprios objetivos e, portanto, dentro de casa e dentro do seio familiar, tem o melhor daquilo que poderá ter depois cá para fora. Acredita-se que nos dias de hoje falámos muito da parte da comunicação e do valor que a mulher tem em termos de marca e que tem necessidade de alcançar e, portanto, poderá ser através da comunicação, de marketing e hoje em dia com as redes sociais que nós podemos ter uma maior visibilidade. Portanto, temos aqui muito trabalho para fazer, a Ana já falou sobre isso um bocadinho, mas de facto existem ainda muitas desigualdades e, portanto, se tivermos um pensamento positivo e daquilo que são as nossas linhas de podermos ir introduzindo
portanto, mais referências femininas, mais campanhas, etc, etc, pois provavelmente a participação desportiva irá aumentar. Depois também ao nível do financiamento, falou-se que para tudo isso é preciso que haja um investimento maior do que tem sido feito até agora e que haja um plano estratégico ao nível do desporto em geral e que passa por homens e mulheres terem a mesma oportunidade, através de uma gestão de carreira em todas as suas fases. Ao contrário do Paulo, eu assim que a Ana começou a falar, eu parei as minhas conclusões, porque acho que pronto, temos que ouvir tudo aquilo que foi falado nas diferentes mesas redondas, ou mesas de debate, mas acima de tudo creio que o pensamento e o espírito está alinhado naquilo que já foi falado, embora abordagens diferentes, e portanto foi um gosto enorme estar aqui e obrigada a todos. Muito obrigada, Filipa Cavalieri. Estamos a perder, estamos a respeitar os 5 minutos. Filipa, há que recuperar isto. Isto é como um combate de judo, se puder ser menos de 5 minutos, lá estarei. E passamos agora a apresentar as conclusões da mesa de debate número 4 e passo a palavra a Cláudia Lopes. Som, Cláudia. Estou aqui. Estava a dizer que eu não escrevi nada, tenho essa imensa dificuldade porque prefiro o impreviso, porque acho que a coisa me sai mais fluida e mais sentida. Há aqui 2 caminhos na mesa de debate ligada aos mídia que são paralelos e que muitas vezes se cruzam, que têm a ver com o seguinte. O papel das mulheres enquanto jornalistas nos mídia, até aflorámos e debatemos durante algum tempo este episódio muito recente com a jornalista da Sport TV, a Rita Latas, nas 2 vertentes, portanto, na questão do estereótipo, da discriminação, e a Filipa acrescentou aqui muitas coisas que é, nós muitas vezes chegamos a um treino ou chegamos a um jogo e o adepto ainda tem aquela coisa de, mas o que é que você percebe de fora de jogo, o que é que você percebe de um 4-3-3, e portanto esta necessidade das mulheres que exercem esta função nos mídias do desporto terem que ser 2 ou 3 vezes melhores do que os nossos pares para conseguirmos esse espaço de afirmação e de respeito. Portanto, eu costumo dizer há muitos anos que nós fazemos o que os homens fazem em 15 centímetros de salto, o que torna a coisa muito mais complicada. E portanto esse foi um dos caminhos da nossa discussão, que nos leva aqui aos horários dos jogos, aos horários dos jogos aos fins de semana e a dificuldade da conciliação com a vida pessoal, parental, com tudo isso, que é de facto uma grande dificuldade. Foi aqui até levantado a hipótese, que eu acho que às vezes há coisas que estão tão implementadas na nossa vida que a gente nem pensa sobre elas, que é, será que os jogos podem ser uma outra hora, ter um horário mais familiar, não só quando tiverem público para que as crianças possam assistir, ou para que todos nós, homens e mulheres que trabalham nesta área, possam ter uma participação mais ou menos igualitária. Há aqui uma outra questão que eu acho que é transversal a todas as mesas, e que a Teresa falou dela muito bem, que é o papel da mulher no espaço público e na esfera pública está mais ou menos... nós vamos cavando os nossos lugares, não é? Portanto, nós temos pessoas e temos mulheres nas mais diversas áreas, mas ainda há uma dificuldade muito grande em que esse espaço privado seja de facto repartido de uma forma igual. Meus senhores, lamento imenso dizer-vos, mas o verbo ajudar e o verbo fazer não são o mesmo verbo. E, portanto, eu sei que os homens têm uma grande capacidade, eu vejo tantas senhoras a sorrir, não sei porquê, não é? Ou seja, eu percebo que os homens digam muitas vezes, nós ajudamos, mas o fazer não é ajudar. Muitas coisas caem sobre as mulheres, muitas questões relacionadas com o cuidar dos filhos, com o cuidar da casa, com o preocupar com a gestão, e isso, enquanto esse espaço privado não for equilibrado, isso afeta sempre o desempenho das mulheres na esfera pública. E isso é uma coisa que nós temos que nos mentalizar. Vai demorar muito tempo a que a igualdade de género seja uma realidade. Eu partilhava aqui um estudo que li há pouco tempo, em novembro, quando chegamos àquele dia em que daí até ao final do ano todas as mulheres estão a trabalhar de borla. Vão ser precisos 180 anos para nós chegarmos à igualdade de género. Há alguma coisa que seja genderless, ou seja, as pessoas têm a oportunidade que têm pela sua qualidade e não
pela sua sexualidade. E, portanto, esse é um ponto. Vivemos ainda numa sociedade, nisto no que diz respeito depois à esfera ainda do papel das mulheres nos mídias, e aproveito que a Mónica Jorge chegou agora aqui, que eu estou a ver, citei-a, tenho que contar a história porque citei a Mónica. Nós ainda somos muito alvo daquela Maria Alvice portuguesa, não é? Que é, chega um treinador e de repente tem uma conferência de imprensa de 3 ou 4 senhores e diz: caras lindas hoje e tal, isto hoje vai ser bom. E eu disse, imaginem a Mónica Jorge chegar a uma conferência de imprensa e dizer: olha, que rapazes estão jeitosos que eu aqui tenho hoje, hein? Alto, espadaúdo, o que seria? Ou seja, isto é desconfortável para as mulheres não têm que ouvir isto, nós fazemos o nosso trabalho e queremos fazê-lo bem e não temos que ser alvo desta... eu chamo Maria Alvice porque acho que não encontro um termo que também não quer ser assim tão má, mas acho que às vezes os homens pensam que estão a ser elegantes connosco e não. Poupem-nos, não há necessidade disso, nós só queremos fazer bem o nosso trabalho. Há uma outra coisa que não foi hoje aqui muito discutido, mas eu já discuti isso num outro fórum ligado ao abuso sexual no espaço do desporto. A palmadinha do rabo na atleta, a dizer: está crescida, isso é tão desconfortável e nós temos que combater isso, não é? Portanto, isso... Deixo aqui só esta nota que não foi muito aflorada na nossa sala, enverdámos por este caminho do papel das mulheres enquanto jornalistas, e depois há o outro papel, é o espaço mediático que têm as atletas femininas. Porque há aqui uma outra coisa, se o género é dominante, no mundo em que nós vivemos, há uma outra modalidade que é dominante, e tem a ver com o futebol no espaço mediático. A nossa Alexandra Figueiredo da ERC trazia aqui uns números muito interessantes, que eu estou aqui a ficar aqui um bocadinho cortada e isto está-me aqui a aborrecer, mas pronto. A Alexandra dizia que do número de peças de televisão que foram feitas no último ano, 80% ou 90% são sobre futebol. E, portanto, o futebol esmaga muito qualquer outra prática desportiva. E, portanto, é preciso que a mulher seja uma atleta olímpica, uma medalha, para chegar à capa dos jornais. Quando se falou de cotas aqui, falou-se num outro sentido. Da mesma maneira que nós temos cotas para a música portuguesa, por exemplo, nas rádios, se calhar qualquer dia temos que ter uma obrigatoriedade de páginas dedicadas ao desporto feminino e páginas dedicadas à performance no feminino. É óbvio que o Manuel Queiroz depois acrescentava uma coisa muito interessante, que é: os jornais são feitos para os homens. Os homens é que são os grandes consumidores e leitores dos jornais desportivos. A Alexandra depois acrescentou que há uma preocupação no que diz respeito aos jornais ditos generalistas, não é? Mas há ainda... tem que se cavar quase do ponto de vista do legislador essa presença do desporto feminino. Obviamente, já não sei quem é que foi, acho que foi a Ana do primeiro painel, que falava da importância que os mídias têm na transmissão das modalidades no feminino. Hoje em dia todos nós sabemos que a transmissão das modalidades tem um problema, que é ter direitos associados no que diz respeito às televisões. E sim, nós preferimos se calhar transmitir um jogo de júniores do Benfica Sporting em futebol do que transmitir uma final da Liga dos Campeões de uma outra modalidade qualquer, até já nem para comparar com o futebol. E portanto estes foram os dois caminhos muito abordados. E depois há uma outra questão que se falou também muito, até com a nossa Hilda, que é a nossa ciclista, que tem a ver com o próprio papel da mulher na atividade física, não é? A questão de a prática de alta performance, a prática de alto rendimento numa mulher transforma o corpo de uma mulher e faz com que esse estereótipo de não é feminina também seja um estereótipo que recai muito sobre as mulheres. E falámos aqui que muitas vezes recai sobre os seus próprios pares. A Mónica não esteve no nosso painel, mas a Elizabeth também não, são aqui duas pessoas que eu estou a ver aqui, e a Filipa também não. Se calhar há modalidades onde os acessórios são mais normais, porque se calhar são as modalidades mais femininas, numa patinagem artística, numa ginástica rítmica, em que as meninas têm os lacinhos, têm os ganchinhos, têm tudo isto, mas eu não imagino uma judoca, quer dizer, cheia de lacinhos e ganchinhos, porque quer dizer, não se coaduna com a prática do alto rendimento daquela modalidade em específico. E, portanto, nós mulheres, enquanto pares, também temos que deixar de rotular a prática desportiva feminina de mais ou menos feminina. Portanto, nós temos que incentivar as nossas meninas a praticarem aquilo que elas querem e nas modalidades onde elas se sentem confortáveis. E isso é uma responsabilidade de quem educa. Como dizia há pouco o Paulo Rocha, e muito bem, tudo isto tem a ver com a educação. E nós fomos educados aqui em duas bases, todos nós. Primeiro, numa sociedade muito judaico-cristã,
e numa sociedade do patriarcado, onde o papel do homem é determinante naquilo que é a própria definição do papel da mulher. E, portanto, nós temos, eu acho que aí todas as salas vão ter esta conclusão em comum. Eu acho que nós temos muitos anos para andar até chegarmos aqui a um respeito do género. Nós não queremos acabar com o género no sentido de que nós queremos ser igual aos homens ou queremos que os homens sejam iguais a nós, não é nada disso. É acabar com o género na questão de que isso nos define para qualquer área de trabalho que nós possamos escolher ou para qualquer prática desportiva que nós possamos escolher. Acho que foi mais ou menos isto. Se alguém do meu grupo de trabalho está aqui e se eu falhei muito, que me digam. Obrigada então, Cláudia, por estas palavras e por estas conclusões. E por último, passo a palavra a Rita Nunes para as conclusões da mesa número 5. Obrigada. Gostaria de começar por felicitar os restantes moderadores pelos resumos apresentados, que nos permitem ter uma visão global desta tarde de partilha de conhecimentos, e desta forma também agradecer a iniciativa ao IPDJ e a oportunidade de estar aqui convosco. Vou então passar à partilha dos conteúdos que foram abordados na mesa 5, com a participação da Bel Santos, Paulo Frischneck e Mónica Jorge, onde partilhámos os deles pontos de vista sobre como é que o financiamento pode ajudar a promover a igualdade de género no desporto. E começámos por falar pelo exemplo dos Jogos Olímpicos e da edição dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, onde haverá pela primeira vez a igualdade de género nos Jogos, isto ao nível do número de atletas, e este deverá ser também um exemplo inspirador para todas as modalidades e para outras competições. Outro exemplo referido foi o caso dos Estados Unidos da América, onde o modelo Título 9, com mais de 40 anos de existência, em que se promove o investimento no desporto feminino e onde é promovida uma lógica de igualdade de participação, uma lógica de igualdade de género, digamos assim. E aqui também foi referida a existência de alguns programas que o IPDJ tem lançado nos últimos anos que se propõem a reforçar positivamente iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades, a igualdade de género e a prática desportiva. Foi também dado o exemplo, e também pela constituição do nosso painel, e portanto também os exemplos fluíram com alguma naturalidade, mas foi partilhado o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol, ao nível do investimento que é feito na formação e na aposta que tem realizado no desporto feminino, e isto naturalmente com o tempo vai proporcionar uma alteração dos comportamentos e até da própria cultura que vivemos, a cultura do país e a cultura desportiva. E concluímos que, e foi transversal aos outros debates, que a educação e a sensibilização é fundamental. Qualquer criança com liberdade de escolha, sem lhe serem colocadas limitações ou crenças até, é uma criança feliz, e a maior dificuldade passa também pelo seu processo de formação. E esta reflexão levou-nos novamente à questão do financiamento. E começámos por referir que este financiamento começa no núcleo familiar. É o núcleo familiar que começa por fazer este investimento, depois surgem os investimentos pelos clubes, federações e até pelo tecido empresarial, e referimos também que ultimamente os municípios têm vindo a definir parte do seu apoio ou do seu investimento, tendo em conta o número de atletas masculinos e femininos que os clubes têm, usando também um modelo de reconhecimento positivo. Para os clubes que têm, por exemplo, mais equipas femininas, equipas mistas, mais treinadoras, mais juízes, mais dirigentes, ou até maior número de mulheres nos seus cargos de direção. Estamos a falar de um reforço positivo para equilibrar esta desigualdade que se verifica, onde acreditamos que os normativos poderão ajudar a equilibrar esta situação atual. No entanto, referimos-nos naturalmente à questão das cotas serem eventualmente necessárias nesta situação inicial, mas foi geral que estas cotas devem estar baseadas sempre na competência e na qualidade dos recursos, portanto não haver aqui só a utilização dos números. E esta reflexão levou-nos também a outra conclusão, que não basta decretar a igualdade, é necessário praticá-la e promovê-la, e faltava-nos aqui ainda falar das empresas e do setor privado, como é que o seu investimento pode ser considerado bem emprego,
ou em igualdade quando existem fatores que por vezes são tão diferenciadores entre homens e mulheres. Quando por vezes, ou algumas vezes, para não dizer muitas vezes, as mulheres recebem menos que os homens, ou têm prémios de jogo ou de competição mais baixos, têm, como já foi referido na mesa anterior, por exemplo, terem menos espaço, menos tempo de exposição mediática na televisão ou na imprensa, agora também um pouco já mais equilibrado com a questão das plataformas digitais, mas temos que equilibrar este protagonismo, esta exposição entre homens e mulheres, se queremos um financiamento igual, se queremos que as entidades públicas e privadas investam da mesma forma, esta visibilidade, esta ativação das marcas tem que ser feita de uma forma semelhante. Um último facto que foi consensual é que precisamos de casos de sucesso, de role models. Precisamos, e vou aqui pôr entre aspas e não levem a mal, precisamos de mais Vanessas Fernandes, precisamos de mais Mónica Jorge e precisamos de muitas outras mulheres que têm feito um caminho e um percurso espetacular para que crianças, jovens e mulheres queiram ser atletas, queiram ser treinadoras, queiram ser juízes, queiram ser árbitras, dirigentes e até presidentes do seu clube, da sua associação, da sua federação e de outras entidades que possam liderar. Tem sido também abordada a questão da necessidade de existirem mais mulheres em posições de tomada de decisão, também para terem esta sensibilidade destas questões da prática desportiva no feminino. Por último, termino, o caminho rumo à igualdade de oportunidades e rumo à igualdade de género já se iniciou. Agora, todos nós, nas nossas áreas de intervenção, nas nossas funções que desempenhamos, no nosso dia-a-dia, teremos de fazer a nossa parte e em conjunto, e no nosso dia-a-dia, nas nossas ações individuais, mas também em conjunto, vamos trabalhar para este rumo à igualdade que é tão necessária e tão desejada entre todos os participantes. Obrigada. Obrigada, Rita, pelas vossas conclusões. E para encerrar este Fórum Nacional, convido a usar da palavra a Vice-Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Sónia Paixão. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Deixem-me que vos diga que é para mim uma enorme honra e um privilégio ser o elemento do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude que encerra este fórum. Uma saudação ao meu colega de Conselho Diretivo, ao Carlos Manuel Pereira, aos dirigentes e técnicos do IPDJ, às oradoras e aos oradores que nos brindaram durante estes 2 dias e, de um modo geral, permitam-me que saúde todas e todos, referindo-me amigas e amigos do desporto que aqui estão connosco. Dizer-vos que o Instituto levou a cabo este fórum durante estes 2 últimos dias, neste formato exclusivamente online, garantindo assim a segurança de todos, mas permitindo também o enriquecimento de todos. Enriquecimento pelos excelentes momentos de partilha e de conhecimento e de reflexão sobre as desigualdades de género ainda existentes no mundo do desporto, quer a nível nacional e europeu, numa abordagem da prática desportiva à atividade de treinadores. Foi uma panóplia enorme que por aqui passou durante estes 2 dias. Contribuiu também para discutir as abordagens estratégicas recomendadas e, sobretudo, e deixem-me que sublinhe este sobretudo, para alicerçar a base de um plano de ação nacional que estimamos que venha já a estar elaborado em 2021 e cuja vigência até 2024, para diminuir as barreiras, os obstáculos e aumentar a participação das mulheres no desporto. Permitam-me igualmente que vos diga que esta temática é estratégica para o IPDJ e tive o privilégio de ouvir já aqui durante estas reflexões finais falarem em alguns programas que o IPDJ desenvolve e que têm na base esta questão e uma diferenciação pela positiva. Não devo salientar que esta atribuição não resulta não só do programa de governo, como também do quadro de avaliação e responsabilização, que é o documento maior da estratégia do nosso Instituto. E uma coisa vos posso deixar a garantia, quer em nome dos meus colegas de Conselho Diretivo, quer também dos dirigentes e trabalhadores do IPDJ, que tudo estamos a fazer para inverter a realidade que ouvimos ao longo destes dias e que contamos com todas e com todos vós.
devo também fazer uma referência a uma convicção que tenho dos momentos que tive aqui a acompanhar-vos e que certamente também poderão subscrever. Que com este fórum honramos as comemorações dos 75 anos das Nações Unidas. E deixem-me que agradeça aos nossos parceiros da organização deste fórum, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ao Comitê Olímpico de Portugal, ao Comitê Paralímpico de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal. Muito obrigada por terem aceito este convite de, em parceria, realizarmos este evento e inscrevê-lo nas comemorações dos 75 anos das Nações Unidas. Estamos certos que saímos todos deste fórum convictos que só com a vontade e empenho de todos conseguiremos que as mulheres e as raparigas sejam mais valorizadas, reconhecidas e que possam ter escolhas e oportunidades iguais para liderar e participar no desporto em Portugal. Deixem-me fazer uma nota pessoal, porque ouvi a Cláudia Lopes que ia fazer a reflexão da mesa 4 e dizia ela que uma das reflexões foi que as mulheres teriam na área do desporto que provar o dobro. Permita-me, Cláudia, que diga que as mulheres têm que provar o dobro, não só na área do desporto, como em todas as áreas da sociedade, do modo em geral. Muitas das vezes olham para nós com alguma incapacidade ou alguma fragilidade, alguma diminuição. Eu confesso que esses olhares a mim nunca me abalaram e que o meu modo de encarar é acreditar que sou sempre capaz de ter foco, ter determinação e ter empenho. Sei que este também é o mote de muitas daqui que aqui estão hoje connosco e de muitas que estão no panorama desportivo do nosso país. Termino deixando muito obrigada a todas e a todos os oradores que enriqueceram estes 2 dias. Um agradecimento especial aos técnicos do IPDJ que proporcionaram a concretização deste fórum e desejo a continuação de um bom fim de semana. Vamos ao trabalho, contem com o IPDJ para esta causa. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sónia. E antes de encerrarmos este Fórum Nacional, desafiamos todos e todas a registrar este momento com uma fotografia de família. Vamos ligar as câmaras e os microfones para como um ato simbólico da grande vontade que todos temos de mudar esta realidade que nos trouxe hoje a esta reflexão. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Muito bom. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Cristina Almeida. Obrigada. Parabéns. Beijinhos, parabéns. Muitos parabéns. Pela iniciativa. Beijinhos, beijinhos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom fim de semana, beijinhos a todos. Obrigada. 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 Beijinhos a todos e obrigada. Boas festas. Parabéns e boas festas para todos. Obrigada. Eu não consigo ligar a câmara, desculpem. Eu também não. Saúde para todos. Boas festas em segurança, não é? Igualmente, obrigada. Olá! Beijinhos! Tudo bem? Bom, sim. Bom, e a Filipa Reis também. Um beijinho. Obrigada, Teresa, igualmente. Obrigada. Beijinho. Nós na nossa equipa tínhamos que dizer, na nossa equipa temos um homem e 3 mulheres, coitados. Pois é. Coitado! Coitado do Delfim. Não, Tudo! Delfim,